Irmãos, e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus nos conta outras parábolas como forma de compreendermos a mensagem de Jesus Cristo. O capítulo 25 começa com a parábola das 10 virgens. Esta parábola, precisamos compreender, irmãos, que ela poderia tranquilamente retratar uma história da época de uma aldeia da Palestina. Poderia também retratar uma história dos dias atuais, se observarmos os hábitos e costumes ainda vigentes, preservados por aquele povo. Em qualquer aldeia da Palestina, um casamento sempre era um acontecimento muito importante para todos ali. Toda a aldeia tinha por hábito acompanhar o casal até o seu novo lar e se valiam do caminho mais longo para justamente receberem os parabéns e desejos de felicidades ao casal do maior número de pessoas que encontrasse pelo caminho. Todos, segundo o costume judeu, dos 6 até os 60 anos de idade, estariam liberados para seguir aquilo que chamavam de tambor nupcial ou marcha nupcial. Os rabinos reconheciam que qualquer homem poderiam abandonar inclusive o estudo da lei para participar da alegria e confraternização de uma festa de bodas. Importante aqui, queridos, termos em mente que o tema central deste relato da parábola se apoia sobre o costume judeu, que é muito diferente de algo que nós possamos conhecer. Quando o casal se casava na Palestina, eles ficavam em suas casas durante aproximadamente uma semana e tinham por hábito receber os seus amigos e parentes. Todos os que iam visitar o casal sempre os tratavam como príncipe ou uma princesa. Era a semana mais importante e feliz daquele casal. E todos lá compareciam para justamente felicitar o casal. As virgens nécias, retratadas por esta parábola, não somente teriam perdido a cerimônia de casamento, mas também a própria cerimônia de alegria e visitação, pois não estavam preparados para aquele momento especial. Portanto, o relato da parábola sobre a forma como perderam a festa corresponde a uma perfeita realidade que poderia tranquilamente ter ocorrido naquele local. Voltando ao texto bíblico. E estando Jesus, ainda falando aos seus, prosseguia dizendo o mestre: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram sem juízo, e 5 delas eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas e esqueceram de levar consigo um óleo de reserva. As ajuizadas, por sua vez, tomaram cuidado de levar consigo as vasilhas com óleo para abastecer suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que exatamente à meia-noite se ouviu um grito que lhes dizia: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Foi então que as 10 moças virgens acordaram e acenderam suas lamparinas. E neste exato momento, as moças sem juízo, percebendo que não teriam óleo suficiente para a chegada do noivo, se viram as outras virgens e lhes perguntam: deem um pouco do seu óleo para nós, pois as nossas lamparinas já estão se apagando. Ao que as prudentes responderam: de modo nenhum. O óleo que temos de reserva não dará para abastecer as nossas e as suas lamparinas. Sentimos muito, mas vocês que comprem mais óleo. Então as moças sem juízo saíram para comprar mais óleo. E quando estavam pelo caminho, o noivo chegou. As 5 noivas que estavam com as lamparinas acesas entraram com o noivo para a festa e a porta foi fechada. Mais tarde, quando as outras moças voltaram do mercado, se postaram à frente da porta da casa e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. Ao que o noivo lá dentro respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são. E Jesus terminou a parábola dizendo: portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem qual será o dia e a hora em que o Filho do Homem virá. E Jesus seguia contando-lhes mais parábolas. Jesus continuava: o reino do céu é como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs a tomar conta da sua propriedade. E tendo-lhes dado dinheiro, de acordo com as suas capacidades,
Ele chamou o seu primeiro empregado e lhe entregou 500 moedas de ouro. Ao segundo empregado, deu-lhes 200 moedas. E ao terceiro, deu-lhe 100. E tendo feito isto, deixou a propriedade ao cuidado dos empregados e foi viajar. O primeiro empregado, que tinha recebido 500 moedas de ouro, logo saiu, fez vários negócios com o dinheiro que recebera e conseguiu outras 500 moedas de ouro. Do mesmo modo, o empregado que havia recebido 200 moedas conseguiu com muito esforço outras 200 moedas. Mas o que tinha recebido 100 moedas, com medo de perdê-las, saiu, fez um buraco e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou da viagem e fez um grande acerto de contas com seus empregados. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou próximo ao patrão e lhe entregando outras 500 moedas e disse: "O senhor me deu 500 moedas, pois veja, aqui estão mais 500 que consegui com muito esforço ganhar." Ao que o patrão respondeu: "Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha festejar comigo." Foi então que o segundo empregado, que havia recebido 200 moedas de ouro, chegou próximo ao patrão e lhe disse: "O senhor me deu 200 moedas, pois veja, aqui estão mais 200 que consegui com muito esforço ganhar." Ao que o patrão respondeu: "Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Venha festejar comigo." Então, o terceiro empregado, que havia recebido 100 moedas de ouro, chegou próximo ao patrão e lhe disse: "Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Portanto, lhe digo que tive medo e por isso escondi o seu dinheiro em buraco. Veja, aqui estão as suas 100 moedas." Ao que o patrão respondeu a este empregado: "Servo mau e preguiçoso. Mesmo sabendo que colho onde não planto e junto onde não semeio. Devias ter depositado meu dinheiro em um banco e quando eu voltasse, receberia ele com juros." E tendo dito isto, se voltou aos demais e disse: "Tirem agora mesmo o dinheiro deste homem e deem aos que têm 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas aquele que nada tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Lançai nas trevas, pois, este servo inútil e preguiçoso. Ali ele vai chorar e ranger os dentes." E Jesus termina a parábola dizendo: "E quando o Filho do Homem vier em sua glória, então ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos de meu Pai. Herdem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e me recebestes. Estava nu, e me vestistes. Adoeci, e foste me visitar. Estive na prisão, e foste me ver. E então os justos lhe dirão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? Em que momento te vimos estrangeiro, e te recebemos? Ou nu, e te vestimos? E quando foi que te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitá-lo? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, também a mim o fizestes. E então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vocês arderão no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos maus. Pois tive fome, e não me deram de comer. Tive sede, e não me deram de beber. Era estrangeiro, e não me receberam. Estava nu, e não me vestiram. Estive enfermo e na prisão, e não foram me visitar. Então estes homens, que estarão à esquerda, responderão ao rei, dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão? E não te ajudamos.
Então o rei lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos irmãos não o fizeram, também não o fizeram a mim. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Até o próximo vídeo. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, nos deparamos com o começo definitivo daquilo que seria o último ato da vida terrena de Jesus. Mais uma vez aqui, Jesus adverte seus discípulos sobre tudo o que aconteceria logo ali adiante. Durante os últimos dias, os apóstolos tinham presenciado uma postura desafiadora de Jesus. Lhes parecia óbvio que toda a revolta de Jesus, com relação ao rigorismo religioso da época, faria com que eles agora se levantassem junto com o rei e, talvez pegando em armas, libertassem o povo. Porém, Jesus volta a deixar claro a eles que o seu objetivo não era a guerra, mas sim a cruz. Jesus disse aos discípulos: vocês bem sabem que daqui a 2 dias será comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E a Bíblia Sagrada segue nos contando de que os chefes dos sacerdotes e líderes judeus se reuniam no palácio de Caifás, o grande sumo sacerdote, e faziam planos para prender e matar Jesus. Eles diziam entre si: não vamos fazer isto durante a festa, para que não haja uma grande revolta no meio do povo. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, uma mulher chegou próxima a Jesus e com um frasco de alabastro, cheio de um perfume muito caro, passou a derramá-lo sobre a cabeça do Messias. E a Bíblia nos conta de que os discípulos, ao verem aquilo, ficaram muito zangados com a mulher e lhe diziam: que desperdício! Este perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro ter sido dado aos pobres. Os outros evangelhos sinóticos, de Marcos e Lucas, nos contam de que este discípulo, em especial, era justamente Judas, aquele que era encarregado da bolsa. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, lhes diz: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for pregado, será contado o que esta mulher fez, e ela será lembrada. Foi então que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, saiu daquele lugar e foi falar com os chefes dos sacerdotes. E Judas lhes perguntou: quanto vocês me pagariam para eu lhes entregar o Messias? E a Bíblia nos relata de que eles pagariam 30 moedas de prata. E Judas, tentado pela oferta, passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram a ele: Senhor, onde é que o Senhor quer que preparemos o jantar da Páscoa para o Senhor? E Jesus respondeu: vão até a cidade, procure por um certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa em sua casa. E os discípulos fizeram exatamente aquilo que Jesus havia ordenado. E quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram-se para comer. Durante o jantar, Jesus lhes disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês irá me trair. E todos ali ficaram muito tristes, e um por um começaram a perguntar a Jesus: Senhor, o Senhor não está achando que sou eu, né, mestre? Foi então que Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como diz as Escrituras Santas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele não ter nascido.
Foi então que Judas se levantou, se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: Quem está dizendo isto, Judas, é você mesmo. E enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, depois o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam. Este é o meu corpo, que é dado por vós. E de semelhante modo, Jesus pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, passou o cálice aos discípulos e lhes disse: Bebam todos vocês. Este é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus ao seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. E a Bíblia Sagrada nos conta de que eles ali cantavam canções de louvores. E depois foram para o Monte das Oliveiras. E estando no Monte das Oliveiras, Jesus disse aos discípulos: Esta noite, todos vocês irão fugir e me abandonar. Pois as Escrituras dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Então Pedro, se voltando a Jesus, lhes disse: Senhor, nunca lhe abandonarei, mesmo que todos aqui o abandonem. Porém Jesus, sabendo exatamente o que ocorreria, se volta a Pedro e lhe diz: Pedro, Pedro, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E Pedro, talvez admirado da resposta de Jesus, se volta a ele e lhe diz: Eu nunca farei isto, Senhor, nem que para isto eu precise morrer como Senhor. E todos os discípulos ali diziam exatamente a mesma coisa a Jesus. E estando Jesus muito aflito, ele vai com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E estando ali, Jesus se volta a eles e mais uma vez lhes diz: Sentem-se aqui, eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. A Bíblia nos conta de que Jesus começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Então Jesus se volta aos 3 discípulos que estavam com ele e lhes diz: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Eu vou um pouco mais adiante orar. E tendo Jesus ido um pouco mais adiante, a Bíblia nos conta de que ele se ajoelha, encosta o rosto ao chão e começa a orar. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas sim aquilo que tu queres. E tendo orado, Jesus retorna ao local onde deixara os 3 discípulos e, voltando, os encontra dormindo. Então Jesus diz a Pedro: Será que vocês não conseguem vigiar sequer comigo 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E pela 2ª vez, Jesus vai mais adiante, se volta ao Pai e mais uma vez ora a ele, dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas sim aquilo que tu queres. E voltando de novo até os discípulos, mais uma vez, Jesus os pega dormindo. A Bíblia nos conta de que eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Então Jesus, mais uma vez, saiu de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo: Afasta de mim esse cálice, Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Então Jesus, mais uma vez voltando, e vendo os discípulos dormindo novamente, lhes diz: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se agora e vamos embora. Aí vem chegando o homem que está me traindo. E a Bíblia Sagrada nos conta de que, estando Jesus ainda falando, chega até ele Judas e uma grande multidão armada com porretes e espadas. E tendo o traidor combinado com eles um sinal, Judas se aproxima de Jesus e diz: Mestre,
que a paz esteja com o Senhor. E tendo dito isto, Judas beija a face de Jesus. E este era o sinal. E Jesus, vendo Judas, se volta a ele e diz: Amigo, o que vais fazer? O faça logo. Foi então que os soldados chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a sua espada e atacou o empregado do grande sacerdote, cortando-lhe a orelha. Foi então que Jesus o repreendeu: Guarde agora mesmo a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 legiões de anjos? Mas se assim fosse, como se cumpriria então aquilo que as próprias Escrituras Santas dizem que é preciso acontecer? Depois, Jesus, se voltando a todos, lhes disse: Vocês vêm agora a mim com espadas e porretes em mão, para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava aqui todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isto acontece para que se cumpra aquilo que os profetas escreveram nas Escrituras. E tendo Jesus dito isto, a Bíblia nos conta de que os discípulos abandonaram Jesus e fugiram todos. E os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás. Lá estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. A Bíblia nos conta ainda de que Pedro seguia Jesus Cristo de longe. E tendo ele entrado no pátio da casa do grande sumo sacerdote, sentou-se próximo aos guardas para ver como tudo aquilo iria terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando por alguma acusação falsa contra Jesus. O objetivo deles era encontrar alguma heresia e condená-lo à morte. Mas nada conseguiam encontrar contra Jesus. Apesar de todas as mentiras ditas a respeito do Cristo, nada conseguiam provar. Até que 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. E tendo o grande sumo sacerdote se levantado e dado a chance de Jesus para falar, Jesus nada disse. Ao que ele pergunta: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus, mais uma vez, nada dizia. Era como uma ovelha mansa, muda, em meio aos lobos. Então o grande sacerdote voltou a perguntar a Jesus: Em nome do Deus vivo, homem, eu exijo a você que diga para nós: Você é o Messias, o Filho do Deus vivo? Foi então que Jesus finalmente disse: Quem está dizendo isto é justamente o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Foi então que o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse a Jesus: Blasfêmia! Não preciso mais de nenhuma outra testemunha. Vocês bem ouviram o que este homem disse. Então, o que aqui todos resolvem? E todos ali diziam: Ele é culpado de morte. E a Bíblia nos conta que a partir daquele momento, muitos ali cuspiam no rosto de Jesus Cristo e davam bofetadas nele. E muitos ainda debochavam dele, dizendo: Ei, Messias, e agora? Adivinhe para nós quem foi que bateu em você. E Pedro, estando sentado lá fora no pátio, uma das empregadas chega próxima a ele e diz: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando, mulher. E se dirigindo para a entrada do pátio, uma outra empregada o viu e disse às pessoas: Este aqui, com certeza, estava com Jesus de Nazaré. E Pedro, mais uma vez, responde a todos, dizendo: Juro a vocês que eu não conheço esse homem. E pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram próximo de Pedro e disseram mais uma vez: O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. E Pedro lhes disse: Juro a vocês que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estiver dizendo a verdade. E naquele mesmo instante, o galo cantou. E tendo o galo cantado, Pedro então se lembra do que Jesus havia lhe dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece.
E o capítulo 26 termina nos contando de que Pedro sai dali, chorando amargamente. Irmãos, dando continuidade ao projeto de extrair o máximo possível de ensinos destes capítulos que acabamos de assistir, os capítulos 25 e 26 do Evangelho de Mateus nos trazem o final do sermão profético, o jantar de Jesus Cristo em Betânia, na casa de Simão o leproso, e a consulta de Judas aos religiosos da época acerca de quanto lhe pagariam se ele entregasse o Cristo. Estes capítulos nos trazem duas situações contrastantes. A primeira, de uma mulher que, tendo encontrado Jesus, passa a perfumá-lo com uma essência carícia. E a segunda, retrata a ida de Judas até os sacerdotes para avaliar o preço que receberia por entregar o Messias. Perceba, irmãos, esta mulher que foi adorar Jesus quando no jantar, ela teve o repúdio de muitas pessoas que estavam naquele lugar. Ela teve inclusive o repúdio de pessoas que estavam andando com Jesus e que deveriam já ter maturidade espiritual suficiente para entender com o coração limpo o gesto daquela mulher. Sabe, irmãos, às vezes eu fico imaginar Deus olhando para mim lá de cima e dizendo coisas do tipo: meu filho, como tu ainda te agarras em coisas que te atrasam? Ou, vai, Gustavo, anda, cresça, mature na fé. Tu já devias estar em outro estágio espiritual. Como nós somos precários, irmão. Como somos limitados e fracos. E apesar de toda essa miséria, Deus nos ama tanto, irmãos, a ponto de entregar o seu maior tesouro por um simples pecador como eu. E essa verdade, irmãos, é o que me sustenta. E essa verdade é o que me faz ser fiel a Cristo e procurar todos os dias, com todas as minhas forças, agradar a Ele. Deus não permite, irmãos, que sejamos como Judas, que, tendo traído seu Senhor, ainda teve a cara de pau chegar na presença de Deus e perguntar: Mestre, o senhor não está achando que sou eu o traidor, está? Sabe, irmãos, compreenda que para Deus nada fica oculto. Na luz de Jesus, a mínima escuridão precisa correr. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele disse para nos lembrar: tomam e comam. Este é o meu corpo, que é dado por vós. E em seguida, de semelhante modo, tomou o cálice, deu graças a Deus, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Se renda a Jesus Cristo, irmão. Pare de ser escravo do mundo. Venha beber comigo do cálice da nova aliança e fazer parte da linda família de Deus. Te vejo no próximo vídeo.